Caros amigos, boa noite. Alegria de estar pela primeira vez no Jardim do Seridó, revendo muitos amigos de outras cidades circunvizinhas, e o contentamento de poder compartilhar com vocês o pensamento espírita. Que Deus possa fazer permanecer o clima de paz, de serenidade, e que tenhamos uma noite proveitosa. No século XIX, um grande poeta e filósofo espírita, chamado Léon Denis, ele já tivera a oportunidade de escrever que um dos grandes males que afrontava a humanidade era o materialismo. A sociedade já vivia, no final do século XIX, a antecipação daquilo que viria a acontecer no século XX e no nosso século XXI. O homem seria envolvido por tantas facilidades do conforto material. A nossa ciência iria trazer tantas conquistas maravilhosas que este homem iria se acomodar às coisas da matéria e perderia contato maior com as coisas da sua essência, de natureza espiritual. E isso de fato aconteceu. Hoje se vive na Terra mais ou menos 85 anos de idade em média. É o nosso tempo de vida em geral aqui na Terra. Graças ao avanço da nossa ciência médica, que gerando novos medicamentos com a tecnologia de ponta, com o avanço das cirurgias, do conhecimento a respeito de saneamentos, fez com que a gente pudesse ter uma vida mais dilatada. Hoje temos mais conforto de ordem material. Temos a máquina de lavar. Anteriormente, se lavava a roupa no rio, esfolando os dedos, batendo na pedra. Hoje nós temos a máquina de lavar, que não só lava, mas agora temos a máquina de lavar e enxaguar. E em breve, podem se preparar, vai ser a máquina de lavar, enxaguar e pendurar. O que vai ser um grande alívio para todos. O avanço da ciência proporcionou o conforto do ar-condicionado, das grandes aeronaves, dos ônibus que nos transportam cidades afora, dos veículos e automóveis que nos facilitam a vida. E, portanto, o homem foi se acomodando cada vez mais às conquistas do ter, à facilidade de ter coisas e até de ter pessoas, aquelas que são manipuladoras, que gostam de dominar as outras criaturas, o que é relativamente comum. Mas este mesmo homem, que gera tanto conforto com a sua inteligência, este mesmo ser humano que é capaz de enviar sondas espaciais para outros planetas, de pousar uma sonda espacial em um asteroide para estudar-lhe. Este mesmo homem que consegue estudar o movimento das estrelas mais distantes e de catalogar as galáxias mais fascinantes do universo, é o mesmo homem que não consegue se dominar na sua vida interior. Este homem domina o átomo, mas não consegue dominar a raiva. Este homem consegue dominar um rio caudaloso para fazer ele gerar energia, mas este mesmo homem não consegue domar sua mágoa e o seu ressentimento. O que é que isto comprova? Comprova que todas as conquistas externas que nós tivemos, as conquistas de ordem material, que foram conquistas admiráveis, não resolveu o problema mais importante da criatura humana, a consciência dele de si mesmo, a autoconsciência, o autoconhecimento. Um pensador do Oriente chamado Paramahansa Yogananda, ele cunhou uma frase que é perfeita. Ele disse assim: a raiz de todos os males da humanidade encontra-se na ignorância. Ignorância aí no sentido de desconhecimento das coisas. O ser humano é ignorante da sua natureza.
Afinal, quem somos? O ser humano é ignorante da sua realidade mais profunda. Ele não sabe que é um espírito, ele não sabe que ele não é um corpo, ele não sabe que ele não pertence à matéria. Mesmo sendo religiosos, é uma ideia muito vaga do que é o sentido da vida. E para ampliar esta sensação dolorosa do ser humano que não conhece a sua realidade interior, nós temos tido provas há 36 anos que eu tenho a oportunidade de escutar pessoas que nos buscam para desabafar, para tentar trocar ideias, buscar uma orientação. E grande parte das pessoas, inclusive jovens, nos procuram porque essas criaturas perderam o sentido da vida. Muitas delas estão exaustas, mesmo sendo jovens, estão exaustas porque não compreendem qual é o objetivo da existência. Sentem um vazio existencial e muitas vezes não sabem explicar que vazio é este. Aparentemente tem tudo, tem a família, tem uma relativa condição material, tem uma vida relativamente confortável de ordem material, mas não consegue encontrar perspectiva de ser feliz. Há uma angústia que envolve grande parcela da nossa humanidade, particularmente detemos-nos da concepção de que a juventude encontra-se atordoada diante de todas essas situações da vida. Qual é o sentido da existência? Por que é que nós estamos aqui? Como podemos compreender e perceber a diferença do sofrimento humano? Por que é que se sofre tanto? Por que é que não se passa um dia sem que uma pessoa sinta um mal-estar, uma angústia, uma insegurança, uma dor, seja física, seja emocional? Por que será que nós não conseguimos estabelecer, mesmo dizendo que nós acreditamos em Deus, vivemos como se Ele não existisse? Eu costumo colocar que Jesus permanece sendo o grande desconhecido dos próprios cristãos. Nós temos hoje no nosso planeta mais ou menos quase 3 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. E apesar disso, nós não temos o cristianismo vivido entre essas mesmas pessoas que se afirmam seguidores do Cristo. Será que Jesus permanece sendo algo tão distante da nossa realidade? Por que é que nós nos prendemos tanto à figura dele, mas esquecemos de nos deter àquilo que ele veio nos ensinar? Nós colocamos ele como sendo aquele que governa a nossa vida e vivemos desgovernados, sem entender a proposta que ele veio apresentar para a criatura humana. Nesses dias tão difíceis por que passa a nossa civilização, a nossa humanidade, nós temos o materialismo ainda corroendo as entranhas da sociedade. Ainda somos criaturas prisioneiras da matéria. Dizemos acreditar na alma, sejamos católicos, evangélicos ou espíritas. Afirmamos acreditar na alma imortal, mas vivemos como se a alma fosse apenas uma suposição. Nos identificamos tanto com a matéria que continuamos a acreditar que nós somos isto aqui. Mas a vida na Terra é tão fugaz, passa tão rápido. Por mais que você viva aqui, quando você para que se lembra, parece que foi ontem que eu tinha 18 anos de idade. E de repente já passou. Olhando para o auditório aqui, boa parte já passou dos 18 anos faz tempo. Inclusive eu. Mas parece que foi ontem. É tão rápida a experiência da matéria que nós devemos parar para pensar qual é o sentido real de tudo isto. A doutrina espírita, que está desde o século XIX de maneira organizada no planeta, mas a doutrina espírita existe desde que o homem está na Terra, não a doutrina, mas o fenômeno espírita, as leis espíritas da vida. Quais são as leis espíritas? As leis universais. Porque desde que o homem está sobre a face da terra, por exemplo, que a sua imortalidade é apresentada a ele, através da comunicação dos espíritos, através da presença dos seres que nós dizemos que já morreram, que já passaram, mas eles continuam se apresentando para a gente. Peguem a Bíblia, e a Bíblia já começa, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já tinha um Espírito andando, que era o Espírito de Deus.
No Velho Testamento, nós vamos detectar os grandes profetas da antiguidade tendo visões, ouvindo vozes, percepções visuais, ou seja, vidência. Nós vamos encontrar o rei Saul, que havia proibido o contato com os mortos. E o rei Saul, então, cercado pelos filisteus, recorreu a Pitonisa, que era o médium daquela época. E ele foi disfarçado. Chegando junto a Pitonisa, disse: eu gostaria que evocasseis o espírito do profeta Samuel, porque ele era admirador do profeta Samuel, para que ele possa me orientar numa situação difícil. A Pitonisa, não reconhecendo que estava diante do rei Saul, lhe diz: eu não posso mais evocar. O meu rei Saul proibiu que evocássemos os mortos, que os chamássemos. Aí ele tira o disfarce, está lá no texto bíblico, e diz: eu sou o teu rei Saul, e é uma iminência, é uma emergência, solicito que você possa evocá-lo. E diz o texto, ela evoca: apresenta-se o espírito de Samuel, puxa a orelha do rei Saul e lhe diz: se você quiser guerrear com os filisteus, faça-o, mas não te darás bem. Aí está o contato do mundo espiritual com o mundo físico, através daquela pitonisa, ou dos pitons, os profetas, ou os médiums, os xamãs, ou os sacerdotes, não importa o nome que a gente vai colocar. O mundo espiritual o tempo todo interagindo com as pessoas da terra. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus de Nazaré, explicando para as pessoas, dizendo assim: quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, aquele espírito impuro retorna para a sua antiga hospedaria e a encontrando da mesma forma como havia deixado a casa mental perturbada, aquele espírito impuro ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. Olha Jesus falando da intervenção e do contato dos espíritos conosco. O profeta Joel narra numa linguagem encantadora no Novo Testamento de Joel: passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Além de ver um espírito, Joel na Bíblia fala do sintoma das pessoas que veem espírito. Quando a pessoa vê um vulto, o que é que acontece? Se arrepia. Não precisa nem ver, basta sentir um respirar aqui do lado. Tem gente que já sai correndo e se arrepia todo. Então Joel diz: passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Nós vamos encontrar Paulo de Tarso orientando a igreja nascente, explicando a diversidade dos carismas, afirmando que uns profetizavam, outros tinham sonhos premonitórios, outros falavam línguas diferentes e estranhas. Mediunidade, o contato através da mediunidade. Nós vamos encontrar a beleza da reencarnação explicada pelo Antigo Egito, pela Grécia dos grandes filósofos, na Índia milenar, na China distante, até os dias de agora, a certeza da reencarnação. Se você reencarna várias vezes, é porque você não morre, você vai e retorna. O pensamento da reencarnação nos deslumbra, fazendo com que o grande poeta da Alemanha, chamado Wolfgang Goethe, que escreveu Fausto, ele definiu a criatura humana no século XVIII, antes da doutrina espírita existir organizado. Disse Goethe que a alma do homem era como a chuva, vinha do céu, passava um tempo aqui na terra, voltava ao céu para de novo na terra se precipitar. O ciclo da chuva é o nosso ciclo existencial. Viemos de lá, passamos um tempo aqui na terra, através do fenômeno que nós chamamos de morte, que é apenas a morte do corpo, o espírito que somos volta ao mundo dos espíritos, ao espaço, e depois, numa nova etapa, futuramente reencarna novamente. Essa é a experiência. Hoje em dia se fala tanto, tem gente que diz assim nas conversas: eu queria tanto ver um ET. Tem gente que queria ver extraterrestre. Quando perguntam a mim, eu digo: olhe-se no espelho. Nós somos extraterrestres, não somos daqui da matéria, viemos de lá, para lá vamos retornar. Jesus de Nazaré, na conversa com Nicodemos, o bate-papo inesquecível que a Bíblia registra, Nicodemos, que era doutor da lei em Israel e conhecia a reencarnação, porque a Torá
e a Cabala, os dois livros dos judeus, tratam de alguma forma da reencarnação. Portanto, todo doutor da lei judaico sabia da reencarnação. E ele, Nicodemos, acreditava que Jesus era o Messias prometido. Foi até ele para ver se ele confirmava o que a Cabala dizia, que a alma volta várias vezes para a carne. Então Nicodemos pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus? E Jesus dá a resposta que todos nós já admiramos e conhecemos: necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos, para saber se Jesus estava falando daquilo mesmo que ele pensava, a reencarnação, Nicodemos pergunta: mas Senhor, como posso eu já ancião, barbas brancas, cabelos brancos, ficar de novo pequenino e entrar no ventre de minha mãe? Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, tu és doutor da lei em Israel, estás estranhando o que eu estou te falando? Se tu não compreendes quando eu te falo das coisas da terra, portanto reencarnar é coisas de mundo como a terra, o que irias dizer se eu te falasse das coisas dos céus? Não te estranhes quando eu te digo que para alcançar o reino de Deus necessário é nascer da água e do Espírito, renascer da água e do Espírito. Renascer da água significa renascer materialmente, porque os antigos judeus já sabiam que toda a vida da matéria nasceu primeiro na água. A ciência confirmou isto. As primeiras formas de vida do nosso planeta foram no seio tépido dos oceanos, e o feto se desenvolve mergulhado no líquido amniótico no ventre materno. Portanto, renascer da água é renascer da matéria, e renascer do Espírito era Jesus dizendo: não basta reencarnar. Para alcançar o reino de Deus, também é necessário renascer espiritualmente, ou seja, mudar moralmente, crescer em valores espirituais, porque há almas que há muitos milênios vão e voltam, reencarnam várias vezes, mas permanece acomodado nos mesmos defeitos, nos mesmos comportamentos equivocados. Portanto, a vida se estende ao infinito, mas neste materialismo que nós experimentamos nos dias de agora, as pessoas perderam o contato com a sua essência. As pessoas estão voltadas para coisas imediatas, preocupadas apenas no jogo da aparência. E isto leva à fragilidade imensa, que faz com que a depressão seja uma das grandes enfermidades dos dias de agora. Você verificar, uma amiga minha que é psicóloga, ela estava perplexa, porque ultimamente ela tem atendido muitas crianças com depressão. Antigamente, só tinha depressão as pessoas de meia idade para cima. À medida que o tempo foi passando, os jovens caíram na depressão. E hoje são as crianças que sentem-se sufocadas. Como os lares, os pais, também perderam a conexão da importância da orientação moral dentro de casa. Os nossos avós, por exemplo, não deixavam seus filhos dormirem antes de fazer a oração. O que é que os nossos avós diziam? Bota a mãozinha assim, ajoelha, agradece a Papai do Céu e vai dormir. Hoje, o que é que os pais de hoje fazem? Você tem 5 minutos para entrar no Facebook, depois vai dormir. Não ensina as crianças a orar, a se relacionar com Deus. Os pais modernos estão tão preocupados na sua sobrevivência ou na melhoria de ordem material, que se esquecem de oferecer aos filhos o maior tesouro que um pai e uma mãe pode e deve oferecer aos seus filhos: o tesouro de ordem moral, a consistência da presença de Deus na nossa vida. Porque sem Deus, desequipados de Deus, esta criança vai crescer desestruturada emocionalmente. Quando se tornar jovem, virão os primeiros desafios para o jovem, os primeiros dissabores, as primeiras frustrações, e eles, desequipados de Deus, despreparados da realidade religiosa, sucumbem, perdem o tino, basta um desencanto afetivo e muitos jovens já pensam em tirar a própria existência. Basta uma frustração com uma pessoa e se entregam ao desespero, porque para eles a vida é agora imediata, não tem nenhuma visão mais larga e mais ampla. E quantos pais não estão chorando os seus filhos na cadeia?
ou acompanhando a miséria íntima e moral dos seus filhos, dos seus rebentos, porque se encontram completamente aprisionados na drogadição ou no alcoolismo. Quantos de nós não passamos circunstância dessa natureza? Os espíritos amigos nos dizem que é fundamental investirmos em constituir a nossa família espiritual, porque a família não é o pai e a mãe trabalhando fora, ou um deles trabalhando fora, e os meninos crescendo, não. A família é algo muito mais amplo do que isso. É preciso voltar um olhar para a dimensão espiritual de cada um de nós, para que os filhos cresçam sabendo que são amados, e a gente corre tanto que esquece de expressar o amor aos nossos filhos. A gente se preocupa da coisa, roupa, comida, será que vai ter comida amanhã? Será que vai ter roupa? Roupa para o final do ano? Mas esquecemos do mais importante: equipar e envolver os nossos filhos com a afetividade. E a afetividade é uma necessidade profunda de cada um de nós. Ninguém consegue viver sem afeto. Ninguém. Quando nos falta afeto, tombamos na aridez, no desencanto, na desesperança. Muitas vezes no enlouquecimento. Porque aquele clichê, o amor é o alimento das almas, é uma grande verdade. Onde há uma estrutura familiar, onde as pessoas dialogam, apostam na afetividade, expressam o seu carinho, a tendência é todos os elementos, todos os membros da família crescerem e se desenvolverem com um certo equilíbrio, não adoecendo tanto. Crianças que estão apresentando, por exemplo, asma brônquica, cansaço, uma angústia, muito mais em função do desajuste emocional da família, porque assistem ou ouvem os pais se digladiando, se agredindo, se maltratando, ou mesmo que não assistam, mas os pais estão brigando na intimidade, eles não viram, mas a criança é muito mais sensível do que o adulto. A criança capta o campo de energia que os adultos estão criando no dia a dia. Eles podem não lhe ver discutindo com a sua esposa ou com o seu marido, mas eles percebem como se tivesse uma antena invisível, e eles são como uma espécie de esponja. A criança absorve aquela energia e adoece com febre. Aí quando leva para o médico examina, não descobre nada, porque o problema é de natureza emocional afetiva. Quantos lares poderiam superar as suas dificuldades se apostássemos nessa proximidade de coração, nesse estar juntos? Muitas vezes nós temos jovens que há muito tempo não sabem o que é o pai ou a mãe dizer: eu te amo, você é muito importante para mim, meu filho. Porque é como se a gente se acostumasse com eles. Aí quando eles desencarnam, porque jovem também desencarna, vai às vezes antes dos pais, nós ficamos num impacto muito grande, já sentindo aquela autocondenação, aquela culpa. Por que é que eu não disse mais ao meu filho que eu amava? Por que é que eu não estive mais junto dele? Mas não é só para os filhos, não. Quantas vezes os pais também há muito tempo não escutam os filhos expressarem o seu carinho, o seu afeto? Eu fui, de alguma forma, confidente de um casal, particularmente do rapaz. Eles se gostaram desde a juventude espírita. Só viviam juntos, pareciam aquelas almas gêmeas que as pessoas falam. Casaram. Depois que casaram, começaram a brigar muito. Mas brigava para valer. E ele desabafava muito comigo, eu era muito próximo dele. Ele abria o coração, eu conversava. Foram 8 meses de agonia. Até que um dia, ele estava escalado para fazer uma pequena palestra na nossa casa e não chegou atrasado. Alguém substituiu. E ele me chamou e disse: Fred, olha, desculpa, mas é porque tive uma discussão com fulana, mas eles pareciam carne e unha. Eu disse: olha, vem cá. Sentei com ele assim e disse: você ainda gosta da sua esposa? Você ainda a ama? Ele olhou para mim e disse: Fred, eu adoro aquela miserável. Então eu disse: já que você adora, faça o seguinte, quando chegar em casa, segure na mão dela, olhe bem dentro dos olhos dela e diga assim: fulana, você é muito importante para mim. Eu te amo, como eu te amava desde o dia que eu te conheci. Ele disse: sabe o que foi que ele disse para mim? Mas Fred, ela já sabe disso. Disse: triste, diga. Quem é que não gosta de ouvir? Quem de vocês aqui? Vocês vão só levantar a mão.
Quem aqui gosta de ouvir a pessoa que você gosta dizer para você, eu te amo? Levante a mão. Se eu pudesse, levantava os pés agora. Ora, o que é que diz o Evangelho? Faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse com você. Se eu gosto de ouvir você me dizer, eu te amo, Fred, então naturalmente que eu devo fazer o mesmo. Porque esta é uma necessidade de qualquer pessoa. Nós podemos desanuviar as tempestades de dentro de casa com a simples atitude, um gesto, de expressar que gostamos da criatura. Não importa se ela já sabe, é tão gostoso ouvir, é tão agradável sentir em palavra, desde que de coração e sincera, que alguém tem esse sentimento para conosco. Isso é tão belo, que faz com que isso pode mudar a nossa vida. Às vezes a pessoa está para baixo, mas só de receber tal informação já muda tudo. Um amigo nosso, fazia muito tempo, no dia a dia dele, trabalhos importantes, fazia muito tempo que não dizia isso para a esposa, lá da Cidade do Cabo. E aí foi aniversário dela, lembramos, e ele passou uma mensagem para ele o seguinte, para ela, mandou a mensagem e foi a maior festa, porque onde ela trabalhava, as pessoas juntas viram a mensagem chegar. Veja só, ele passou assim para ela, para a mulher que enche as minhas noites com sol. Imagina, pense aí vocês mulheres, escutar alguém dizer, para a mulher que enche as minhas noites com sol. Gente, ele teve naquela noite o melhor jantar da vida dele. Ela caprichou. E só para ficar no jantar, viu? Foi maravilhoso. Por quê? Porque ele externou de uma maneira tão bonita o que fazia muito tempo que ele não demonstrava, que não expressava. Então, pequeninos gestos de afeto pode, inclusive, auxiliar nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens. Os pais, muitas vezes, se preocupam em saber se os filhos estão com nota azul ou vermelha em matemática, geografia, português, mas não quer saber como é que eles estão emocionalmente na escola. A gente quer saber se tirou nota boa ou não, mas esquecemos de procurar saber se eles interagem bem com os outros colegas. Eu o conheci, gente, eu fui procurado e conversei já, médicos cirurgiões muito famosos lá em Recife, no Nordeste todo, dependentes químicos, advogados de rara sensibilidade, advogados fantásticos, alcoólatras, arquitetos de uma beleza de talento, drogados. Sabe por quê? Porque os pais investiam para eles serem profissionais de êxito, mas eram seres humanos em frangalhos, seres humanos acabados. Não foram preparados para entender a vida, não foram preparados para investir na afetividade, no carinho, nos gestos mais abertos. Quando nós estruturamos a nossa família e damos aos nossos filhos a bênção da religiosidade sincera, procurando viver em casa aquilo que abraçamos da religião, fica mais fácil para os nossos jovens e crianças superarem e vencerem toda e qualquer viciação. Claro que nós não somos pais perfeitos, somos criaturas imperfeitas, como os nossos filhos são também. Mas é a ajuda mútua que pode sustentar a nossa existência. A doutrina espírita veio convidar-nos para dizer, se o nosso filho tombou, se a nossa esposa caiu, se o marido se equivocou, se alguém jogou fora uma oportunidade valiosa, Deus, porém, oferece novas possibilidades para todo mundo. Seja para aquele que desencarnou normalmente. Ah, mas tal pessoa antecipou a sua partida, retornou ao mundo espiritual antes do tempo, estava perturbado. Deus é misericórdia. Ele também será perfeitamente amparado no mundo espiritual. E futuramente, já recuperado do trauma que viveu, terá novas oportunidades na sua jornada. Porque nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Jesus é enfático, Jesus é direto e objetivo. Ele disse, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Quem são as ovelhas de Jesus? Nós. Então nenhuma. Ele não disse,
aquele que fez isso está perdido. Não, ele disse nenhuma. Então, nenhuma mesmo. Jesus não tinha duas palavras. E ele não mentia. Ele não mente. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Na parábola da videira, Jesus também diz: nenhuma força há de retirar qualquer das ovelhas de minhas mãos. Ele também é muito seguro e enfático. Nenhuma força há de retirar das minhas mãos as minhas ovelhas. Implicando dizer que mesmo nos momentos de tormenta que a gente passe, a bondade inesgotável do alto, porque Jesus definiu Deus como o amor, Deus é amor, a bondade do alto nos ampara, nos socorre, nos dá novas oportunidades, nos reergue, e quem ama, cria um viaduto de luz em direção ao coração que amamos. Seja quem for e em qualquer parte que esteja, não há distância para o amor. O amor vence a própria morte. O amor nos aproxima das criaturas num sentido absoluto do termo. Então nós aprendemos isso com Cristo. Diante da mulher adúltera, Jesus dá uma lição extraordinária a quem estava julgando a mulher adúltera, a quem estava pensando mal nela porque ela havia adulterado. Mas Jesus alertou: aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. E foi saindo primeiro os mais velhos. Por que foi saindo primeiro os mais velhos? Porque tinham pecado mais. Eles sabiam que tinham já cometido muito erro. Tinham até adulterado, às vezes com a própria adúltera. Aí, os mais velhos jogaram a primeira pedra e saíram de fininho. Depois os mais jovens. Porque ninguém tinha força moral de condenar quem quer que seja. E ele disse então: também eu não te condeno. Agora vai e não tornes a pecar. Ou seja, é imprescindível que a gente redirecione a própria vida, modifiquemos os nossos valores, mas Deus não condena quem quer que seja, porque o Pai não quer que o pecador se perca, mas que se converta e viva. Isso é que é o caminho colocado pelas leis superiores da existência. O Espiritismo nos trouxe, portanto, esta consolação extraordinária, comprovando através das comunicações dos Espíritos, que independente das suas condições, do assassino, a pessoa mais atormentada, todos um dia obterão a mesma oportunidade e a mesma chance. Como pode Deus enviar Jesus para nos ensinar? Perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7, se Ele mesmo, o Pai, não nos perdoasse. É como um médico que disse para o seu paciente: olha, pare de fumar que o cigarro é terrível. Agora, o médico falando isso com a carteira de cigarro no bolso. Quem é que vai acreditar? Deus não se trai. Se Ele enviou Jesus para nos ensinar o perdão, como Ele, que é a perfeição, não nos perdoaria os equívocos? Todos nós erramos, mas todos nós teremos a bendita oportunidade do recomeço, da reestruturação da nossa vida. É preciso, portanto, nessa época que nós estamos vivendo, buscar a espiritualidade. E em busca da espiritualidade, entender melhor a figura extraordinária de Jesus. Jesus é tão grande, disse Ernesto Renan, que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. E é tão extraordinário este homem, tão magnífico, que ele aparece para nos convidar a verdadeiras transformações existenciais. Olha como Jesus faz. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus é tão diferente que ele, embora seja um homem da paz, ele causa um tumulto na vida da gente. Porque vê só, ele aparece e diz assim: amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. A gente briga, tira do Facebook, tira do WhatsApp. Quanto mais amar o inimigo. Mas a colocação: amai os inimigos. Ora, ele não está dizendo que você tem que ter inimigo, mas se existir alguém que se faça seu inimigo, ame-o. Você não pode impedir alguém de se achar seu inimigo, mas você pode se impedir de ser inimigo de alguém. Eu não posso impedir, por exemplo, que a nossa amiga, olha assim, diga: não sei porquê, não fui com a cara desse rapaz. Eu vou fazer o quê? Se ela chegar para mim e dizer: olha, seu Fred, eu achei o senhor muito chato. E jamais quero ser seu amigo. Eu vou dizer a ela: que pena.
A senhora não sabe o que vai perder, porque eu sou um grande amigo. Eu vou fazer o quê? Eu não posso obrigar alguém a gostar de mim. Agora, eu posso evitar ter raiva dela. Eu posso gostar dela, mesmo que ela não goste de mim. É a opção que a gente faz. Aquele que tem consciência modifica. Então esse homem magnífico disse: amai os vossos inimigos, aqueles que se fazem teus inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente mal lembra de orar porque a gente gosta. No máximo, ora para o marido ou para a esposa, se não tiver brigado. Se tiver brigado, nem isso ora. E para os filhos, avô, tio, é agregado, a gente nem lembra. E ele mandou a gente orar pelos que nos perseguem e caluniam. Gente, tá legal a abordagem ou tá chato? Tá bom? Por gentileza, quem está gostando, levante a mão. Yes! Quase 98%, só não levantou quem está dormindo lá atrás, mas o resto... Essa tomada de consciência de que nós somos espíritos, e este homem magnífico, o caminho, a verdade e a vida, esta criatura extraordinária aparece e diz assim: se alguém te obriga a caminhar 1000 passos com ele, vai 2000. E se alguém te leva a camisa, dá também a túnica. O que ele quer dizer com isso? Claro, gente, não vamos levar ao pé da letra. Para a gente sair daqui pensando assim: se o cara roubar o meu celular, quando ele estiver indo embora, ô seu ladrão, minha carteira o senhor esqueceu. Não. É ir além da nossa obrigação, fazer mais do nosso dever. Se alguém pedir um pedaço de pão, dê o pão, mas dê sua atenção, seu olhar, seu interesse por ele. Ou não espere que alguém bata a sua porta, tente descobrir a dor que está escondida em algum lugar desta cidade, da cidade vizinha, o gemido que o mundo não escuta. Isto é caminhar 2000 passos, para quem lhe obriga a caminhar 1000 passos. Tem gente que diz: eu sou cristão, olha, pediu uma comida, eu dou. Isso é dever, isso não é caridade não, isso é obrigação de um ser humano, independente de ser cristão. É um dever da criatura humana. Isso não é nada demais não. Agora, sair para descobrir a dor é um gesto de quem busca amar. Se coloca no lugar do outro pensando: e se fosse eu no lugar daquela criatura, como eu gostaria que ela pudesse me dar atenção, cuidar de mim, porque eu não tenho ninguém. E levar nossos filhos também para essas viagens de visita a quem padece. Tem gente que diz assim: não vou levar porque eu não quero que meus filhos fiquem traumatizados de ver tanto sofrimento. Que nada. Filho precisa ver os traumas da vida, senão cresce um pamonha, cresce egoísta, cresce sem entender que existe dor. É importante a gente levar nossos filhos para ver a dor, para entender que eles já são até beneficiados, para não reclamarem tanto, e para que eles aprendam a estender as mãos, porque a solidariedade, o altruísmo é o oposto do egoísmo que nos faz sofrer tanto. Por que é que a gente quase todo dia tem uma dor? Por que é que as pessoas têm dor demais? Tem gente que, reumatismo, bursite, artrite reumatoide, artritismo, lúpus. 65% a 70% das pessoas que têm essas doenças, segundo os médicos, só tem porque são pessoas que desenvolveram durante muitos anos frustração, mágoa e ressentimento. Aí a pessoa vai juntando aquela mágoa, aquele ressentimento com a própria vida, com os outros, com as mazelas, que não soube enfrentar, não se estruturou espiritualmente para enfrentar, adoece. Somos prisioneiros da dor, da doença. Adoecemos mentalmente, emocionalmente, porque não sabemos encarar a vida, o desafio existencial. Nós podemos e devemos encontrar o sentido da vida e ajudar os nossos filhos a terem também essa percepção do sentido existencial, que a vida deles também vale muito, que vale a pena viver, mesmo com os problemas que a gente enfrente. Diz o Espírito Marta, a minha protetora espiritual, ela escreveu dizendo o seguinte: problema algum é maior do que a alma humana. Nós somos maiores do que as nossas dificuldades. Só que a gente não acredita nisso. Primeira pergunta idiota da noite. Gente, Jesus era mentiroso? Respondeu só as 4 aqui que acham, o resto acha.
Eu vou repetir a pergunta porque eu fiquei assustado. Jesus era mentiroso? Não. Quanto mais pura é a alma, mais verdadeira. Se ele não mente, e ele não mente porque é o nosso guia e modelo, por que ele disse então: vós sois o sal da terra e a luz do mundo? Vós sois deuses. O que eu faço, podeis fazer também. Isso quer dizer que a nossa querida amiga, você pode fazer um paralítico andar. Nosso amigo aqui pode andar sobre as águas. Ele pode multiplicar pães e peixes. E você pode fazer um cego enxergar. Eu posso fazer um surdo ouvir. Porque Jesus não mente. E por que a gente não faz? Porque a nossa fé ainda é improdutiva. A gente prefere se ver como um coitadinho. Mereço sofrer, isso vem de uma tradição equivocada. Olhe, porque desde que Adão e Eva resolveu comer a maçã que não devia, eu nem conheci o casal, estou pagando por eles. Os dois resolveram comer a maçã que não devia, até hoje eu vou sofrer por isso. Aí depois veio o complexo de culpa de Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para lavar com seu sangue os nossos pecados. Olha que culpa você já está incutido. O homem mais justo que a terra teve passou o que passou porque a gente era pecador. Então tudo isso vai sufocando a criatura, e Jesus nunca falou a respeito disso, ao contrário, ele apareceu para dizer que nós carregávamos o reino do paraíso na gente. O que a gente procura nos outros, nos lugares: eu quero ser feliz, só vou ser feliz se aquela mulher casar comigo, eu quero ser feliz, aquele é o homem da minha vida. Resultado, depois que casa vira um inferno. É porque não é o outro não, gente. 95% dos casamentos são infelizes. A turma vai porque vai mesmo, vai levando. Tem gente que vai porque é questão de convenção social, vai até bodas de prata, boda de ouro, de diamante, mas no fundo está infeliz. Claro que tem as exceções. Claro que eu sei que tem as exceções, como, por exemplo, os casais aqui do Seridó, todo mundo perfeito. É uma prova que a felicidade não está na outra pessoa, não. A felicidade é algo que é uma construção interna de cada um de nós. É uma edificação de cada um de nós. Então, nós precisamos entender que Jesus nunca alimentou na gente a síndrome do coitadinho, do miserável, do desgraçado. A gente carrega essa culpa e vai se desgraçando. Não, ele disse que nós éramos poderosos, criaturas fascinantes. Nós somos seres extraordinários para a vida. Aqui mesmo nesse instante, atenção, preste bem atenção. Como seria lindo se a gente pudesse ver um anjo aparecer aqui luminoso, né? Um anjo do Senhor. Não era lindo? Quem gostaria de ver aqui? Um anjo, se aparecer, sem correr, sem ter medo. Fantástico, né? Pois bem, todo mundo gostaria de ver. Então, já que todo mundo gostaria de ver um anjo lindo do Senhor, luminoso, olhe para mim. Estão olhando? Pronto. Sou um anjo do Senhor, lindíssimo. De verdade. Claro que eu não estou falando que eu sou agora um anjo, de jeito nenhum. Serei. Porque a doutrina espírita nos mostra que todos nós vamos alcançar a plenitude, a angelitude através das reencarnações até nos purificar, vencendo nossas misérias, nossas desgraças. Quando o nosso olhar enxergar a vida não pela ótica materialista, mas pela ótica espiritualista, entenderemos a mensagem de Jesus e entenderemos por que é que Deus é amor, que deve ser buscado na intimidade do coração, não é apenas em templos de pedra. Deus não está apenas na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita. Deus está em toda parte. O que vale para Deus é o coração do ser humano. De que adianta eu seguir esta ou aquela regra de natureza religiosa respeitável, mas o meu coração cheio de rancor e de mágoa? De que adianta eu não perco a missa, mas quando saio dela arraso a vida dos outros com a minha calúnia? De que adianta não perder uma reunião no centro espírita, mas continuar indiferente e egoísta para com a vida do outro? De que adianta eu levantar minha mão num culto, mas ser profundamente orgulhoso, vaidoso e prepotente para com as outras pessoas? A parábola do bom samaritano nos fala perfeitamente disso, porque o homem que foi assaltado e está sangrando, passa o doutor da lei, não quer se envolver e vai embora, passa o escriba, o levita também não se envolve e vai embora, mas o samaritano considerado herege,
de má vida. É Ele que tem compaixão do homem sangrando, cuida das suas feridas, leva-o para uma hospedaria, prensa a sua ferida, dá um dinheiro para o cara e diz: o que você gastar mais, quando eu voltar eu pago, sem saber nem quem era o homem que estava sangrando. Aí nesta parábola, que é uma ficção, uma história que Jesus criou, ele pergunta: quem fez a vontade do Pai que está nos céus? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O samaritano. Se a gente trouxesse para os dias de agora, vamos dizer que o nosso amigo aqui que está filmando foi assaltado, estava sangrando lá fora. Aí resultado, passa o padre, não sabe quem é, vê ele sangrando, vai embora, sei lá se isso é acerto de conta. Passa o pastor com a Bíblia debaixo do braço, também não quer se envolver, vai ver que isso é coisa de criminoso e vai embora. Passa o espírita, Geraldo, aí Geraldo passa, também não quer se envolver, vai aplicar o passe lá no centro dele e deixa o homem sangrando. Aí acontece, do nosso amigo aqui, boêmio, saiu para a balada, levando um violão, aí voltou de madrugada com o violão trazendo ele. E exatamente ele, vendo o amigo sangrando, não sabe nem quem ele é, deixa o violão de lado, limpa a ferida dele, chama um táxi, leva para o hospital. Quem fez a vontade do Pai que está nos céus? O espírita, o católico, o pastor, o padre ou o boêmio? É isso que quer dizer a parábola do bom samaritano de Jesus. Vale o coração da criatura, vale o que ele sente. Vamos, portanto, equipar... Que horas tem, gente? Me dá uma notícia aí, porque eu não tenho relógio aqui não, isso é feito shopping center, não tem relógio em canto nenhum. 9, então já vou concluir, 5 minutinhos para a gente fechar o assunto. Então, posso ir mais 5 minutinhos? Eita, é? Tá bom, 23 horas eu paro. Tô brincando, viu, gente? Para daqui a pouco. Então, desafios existem. Todos nós passamos por dores. Vamos dar apoio, não só às nossas crianças, aos jovens, aos adultos. Vamos nos apoiar mutuamente. Vamos estudar a mensagem da imortalidade da alma. Conheçamos o Espiritismo, porque Espiritismo não é uma coisa que você obrigue ou faça com que você, para eu ser espírito tem que deixar de ir para a minha igreja. Vocês acreditam que a pessoa pode ser católico e espírita, evangélico e espírita, budista e espírita, judeu e espírita, agora tem um espírita e espírita, que é o meu caso, é o caso de Geraldo, é o caso do amigo aqui. Qual é a diferença? É o seguinte, tem gente que aceita todos os princípios da natureza que o Espiritismo nos apresenta. Deus, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, comunicação dos espíritos. Porém, gosta da cultura sacra, ritualística da Igreja Católica, se sente bem, continua lá. Mas adota a reforma moral, procura ser uma pessoa melhor. É espírita. Só que é um espírita católico. Olha a amplitude que é o espiritismo, não é mais uma religião para você deixar essa e seguir essa, não. O importante é ser criatura do bem. Agora, o que é um espírita? Espírita, que foi o exemplo que eu citei aqui. É aquele que não está vinculado a nenhum outro segmento religioso e adota os princípios vivendo, por exemplo, atuando ou na instituição espírita, que é a oficina abençoada de trabalho, e universidade da alma, ou mesmo que não frequente uma instituição espírita, mas adota os princípios espíritas e a filosofia espírita, a visão de mundo espírita, a religiosidade espírita no seu dia a dia. Vale o coração do bem. Isso é a coisa mais importante que a gente precisa pregoar. Conheçamos a doutrina espírita em profundidade, que nos traz de volta Jesus, na beleza dos primeiros tempos, no cântico inesquecível da Galileia, o homem extraordinário, o herói da cruz, a apoteose do seu aparecimento ao terceiro dia, vencendo a própria morte, dizendo para nós com a sua vida: a morte não existe, somos seres imortais, e na trajetória abençoada, como se nós fôssemos novos Nicodemos, ele nos diz da intimidade, da acústica da alma: necessário é nascer de novo, renasceremos, para viver, para amar. Aproveitemos cada dia nosso aqui na terra, hoje, amanhã, depois, para sermos melhores do que o dia anterior, fazendo todo o bem ao nosso alcance e mandando a mensagem pela nossa vida mais espiritualizada, à humanidade inteira, aqueles que nos cercam, seja no Jardim do Seridó, seja em São Paulo, em Nova York ou em Paris,
dizer para as pessoas que vale a pena acreditar na grandeza do bem e do amor. Um dia, a humanidade espiritualizada vencerá todas as suas tendências negativas e a miséria, a desgraça desaparecerá do nosso mundo. E aqueles nossos amados que se foram na frente, conturbados, aflituosos, perturbados, um dia também estarão plenamente equipados, equilibrados e felizes. Vamos nos reencontrar com eles em breve e estaremos lado a lado nessa jornada luminosa, encantadora e bela na direção da luz. Muito obrigado porque vocês vieram. Muita paz a todos. Muito obrigado. 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 Eu aproveito a ocasião, o nosso amigo citou o meu livro, A Outra Vez em que Morri. Nós espíritas não temos essa coisa de estar querendo saber vidas passadas, não. Eu mesmo nunca me preocupei com minhas vidas anteriores, não. Eu sou daqui para frente. Basta a gente analisar a nossa tendência para ver quanta coisa desarrumada a gente tem do passado. Porém, os espíritos me fizeram regredir a essa vida durante 3 reuniões nossas. E eles disseram que eu entendi o motivo, e realmente foi muito útil, eu entendi o que ocorreu. Então eu resolvi escrever esse livro, A Outra Vez em que Morri. Eu conto a lei de causa e efeito. E depois dessa existência minha, que foi na Itália, no século XVI, eu tive mais 2 reencarnações até ser Fred. E olha, gente, a mágoa com o drama que eu vivi, que está nesse livro, me atingiu na vida atual. Até 15 anos de idade eu tive problemas nas pernas, nos pés, fruto de algo que eu nem sabia que tinha ainda, resíduo da mágoa, e vim reencontrar o causador do problema, assim, que gerou a mágoa, na atual reencarnação, junto conosco na atividade espírita, assim como outros personagens. Então, se alguém tiver interessado e achar, estamos com o livro ali, será um prazer botar uma dedicatória. O nosso amigo citou que nos auxilia nos trabalhos sociais que nós procuramos fazer lá em Pernambuco, e o livro de Marta, que é uma mensagem para o dia a dia, presença de Jesus. E agora dentro você abre, qualquer dia vai ter presença da dor, presença dos familiares, presença da tristeza, presença da melancolia, presença do desafio, enfim, várias orientações para a nossa vida, tá bom? Um abraço. O meu abraço aqui, eu sei que todos queriam dar, mas é por todos então. Obrigado, Fred. É com muita satisfação e gratidão que recebemos todos vocês aqui. Registramos aqui pessoas de Acari, Ouro Branco, Parelhas, Currais Novos, não é isso? Santa Luzia, na Paraíba, e por que não, Jardim do Seridó também. Se houver outra cidade aí que eu esqueci, alguém mais de outra cidade, não. Então, nosso agradecimento a todos. Acho que Fred já falou tudo, nós já falamos tudo também. Apenas vamos finalizar aqui com uma mensagem do Espírito Carita. É uma mensagem não conhecida, pelo menos que eu saiba não é conhecida, e vale como prece final. Essa mensagem, o Espírito Carita intitulou Hoje Mesmo, diferente da prece de Carita, que não tem título, tá certo? Então ela diz, hoje mesmo, doe a sua esmola de compaixão. A compaixão conduz ao enternecimento. Do enternecimento à caridade, a distância é mínima. Doe o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia leva ao amor, e o amor é o mais rico diamante do porta-joias do Criador. Doe hoje como sempre e sempre como hoje, pois diariamente as lágrimas escorrem, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Doe sem remorso e se inspire abundantemente no tesouro espiritual, esse tesouro inesgotável que se multiplica quando a ele nos dedicamos. Doe, ó meus irmãos, doe com as 2 mãos e de todas as maneiras. Doe o bom conselho, doe a proteção quando puder, doe o apoio, doe a inspiração, a instrução espiritual, doe essa esmola moral que vale como as outras, a do coração, a do pensamento. Doe
Doe sem se perguntar se aquele que recebe é digno de sua esmola. Lembre-se de que os frutos da caridade às vezes são tardios, que o verdadeiro devotamento não conta com o fruto quando se planta a semente ou se enxerta o arbusto. Doe e ame verdadeiramente, em particular com a alma. Eleve o seu pensamento acima dos valores ordinários da vida, ou melhor, ame em Deus como Ele e com Ele. Santifique a sua esmola, unindo-a ao amor que você devota ao Criador. Toda a criação é a sua pátria, toda a humanidade terrestre é a sua família. Generalize e amplie, portanto, o sentimento do qual lhe falo, distribuindo-o a todos. Doe bastante, e muito lhe será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Senhor, estamos nós a te rogar, que em ti possamos crer sem ter que duvidar, sair da ignorância para a tua luz, por todo teu amor que nos conduz. Queremos compreender vossa verdade, queremos praticar a caridade, amar e semear em cada coração a força do amor e do perdão. Senhor, somos crianças no saber, e tanto ainda temos para aprender, amar e respeitar como a nós mesmos, nosso irmão, sentir o teu amor dentro do coração. Senhor, somos crianças no saber, e tanto ainda temos para aprender, amar e respeitar como a nós mesmos, nosso irmão, sentir o teu amor no coração. Thank you.